Vamos lá. Vamos continuar nos exercícios, porque exercício não falta em Lei de Newton. Deixa eu projetar aqui. Bom, agora a gente vai para o exemplo 6.11 do livro do Alaor. Fala o seguinte: qual é a intensidade mínima da força F aplicada ao bloco de massa M na figura abaixo, capaz de evitar que ele deslize para baixo se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é μ? Então, você tem um bloco aqui apoiado numa parede, você está fazendo uma força F que faz um ângulo de 45 graus horizontal nesse bloco. Esse aqui é o valor mínimo de F para evitar que o bloco deslize para baixo. Vamos lá. Quais são as forças que atuam no bloco? Ó, você tem o peso no centro de massa do bloco apontando na vertical para baixo devido à atração da força gravitacional da Terra. O bloco está em contato com a parede. Então, ele exerce sobre a parede uma força normal. A parede, né, a força normal na horizontal aqui. A parede, em reação, exerce sobre o bloco uma força normal perpendicular à superfície de contato. Aqui, como a superfície de contato está vertical, a força normal está horizontal. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato, eu desenho sempre no ponto de contato. A tendência do bloco é deslizar para baixo. Então, a força de atrito aparece para cima, contrário à tendência do movimento. Então, você tem o peso normal, a força de atrito e a força F. Bom, como a tendência do movimento é vir para baixo, né, do bloco é vir para baixo, eu vou usar como eixos os eixos cartesianos, Y para cima e X para a direita, e decompor as forças nesses eixos, né? X para a direita e Y ali para cima. Como é que fica? Bom, o peso já está na vertical, na direção Y para baixo, a força de atrito está na direção Y para cima, normal está na direção X positivo, e tem a força F aqui, que faz um ângulo de 45 graus horizontal. Então, a força F tem componentes tanto na vertical quanto na horizontal. Eu tenho que decompor. Na vertical, a componente vale F seno de 45, e na horizontal é menos F seno de 45. E eu quero que ele não deslize. Então, eu quero que o somatório de força seja igual a zero. Não quero que ele esteja acelerado, quero que ele esteja parado. Então, o somatório de força ao longo de x e ao longo de y tem que dar zero. Ok? Bom, ao longo de x, o que eu tenho? É normal e f cosseno de 45, que é f raiz de 2 sobre 2. Então, o normal menos f raiz de 2 sobre 2 tem que dar zero na horizontal. Então, o normal vai ser f raiz de 2 sobre 2. Na vertical, o que eu tenho? Eu tenho a força de atrito e F seno de 45, que é F raiz de 2 sobre 2 também, apontando para cima, e o peso para baixo. Então, eu vou ter força de atrito mais essa componente da força F aqui, que é F raiz de 2 sobre 2, menos o peso, igual a zero. Então, daqui eu tiro que a força de atrito é mg menos F raiz de 2 sobre 2, que é a minha equação 2. Como o atrito é estático, eu sei que a força de atrito é menor ou igual ao μ estático vezes a normal, né? Aí eu posso substituir, né, a normal por essa expressão aqui, F raiz de 2 sobre 2, e a força de atrito por essa outra expressão 2 aqui, nessa equação. Então, no lugar da força de atrito, eu coloquei mg menos F raiz de 2 sobre 2, isso é menor ou igual a μ vezes a normal, que é F raiz de 2 sobre 2. Tem termo em F de um lado e do outro, eu vou agrupar os termos em F, de um lado só da equação, e achar o valor de F. F tem que ser maior ou igual, a força F tem que ser maior ou igual a raiz de 2 mg sobre μ mais 1. Desde que isso seja satisfeito, desde que F seja maior ou igual a esse valor, eu garanto que o bloco não desliza para baixo, fica parado. Então, o valor, né, mínimo que F tem que ter é a raiz de 2 mg dividido por μ mais 1. Okay? Então, o que eu fiz? Achei todas as forças, lembrando que a normal é perpendicular à superfície de contato. Aqui a superfície de contato está na vertical, então a normal está na horizontal. A tendência do bloco é descer. Então, a força de atrito aparece para cima, porque ela é contrária à tendência do movimento. Decompus minhas forças nos meu esquema de eixos cartesianos que eu escolhi. E como eu não quero que o corpo tenha movimento nenhum, o somatório de força é igual a zero, tanto em x quanto em y. E a gente acha a condição para que isso aconteça. Beleza. Vamos para o próximo.
que é o 6.12. Quando um avião viaja com velocidade vetorial constante na horizontal, suas turbinas ou hélices sentem uma força horizontal para a frente. A atuação do ar no corpo das asas do avião exerce uma força como a componente horizontal para trás, que é a força de atrito. E outra componente é vertical para cima, que sustenta o avião, que é o empuxo. Por que o avião não consegue fazer uma curva na horizontal sem inclinar as asas? De que ângulo devem as asas ser inclinadas para que o avião realize uma curva na horizontal de raio R? Então, se o avião tiver com velocidade vetorial constante, né, na horizontal, movimento retilíneo uniforme, né? Eu vou ter somatório de força igual a zero, porque senão ele não estava com velocidade constante, com velocidade é vetor. Então, para ser constante, tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Então, se a velocidade do avião está constante, tem que ter somatório igual a zero, de força igual a zero. Como tem a força-peso, tem que ter uma força que compense o peso, que é o empuxo do ar sobre, né, o avião, principalmente sobre as asas. O avião empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para frente, e é o que a gente tem. Se ele quer fazer uma curva, né, se ele quer fazer uma curva para cá, o que ele tem que fazer? Ele é obrigado a inclinar, porque sem inclinar, ele não tem uma resultante centrípeta, né? Se ele inclina, você não tem como mudar o peso, mas o empuxo do ar sobre as asas, o empuxo vai ser perpendicular aqui às asas. Então, o vetor empuxo aqui, essa força que eu chamei de empuxo, ela vai ser perpendicular às asas, como as asas inclinaram, esse vetor se inclina junto com as asas do avião. E você passa a ter uma componente centrípeta, de maneira que o vetor E mais o vetor mg vai dar uma resultante na direção que aponta para o centro da curva que você quer realizar. Então, o avião vai fazer uma curva aqui. Né? Você vai acabar tendo uma aceleração que é centrípeta. A soma de todas as forças que atuam no avião vai ter uma resultante centrípeta que vai proporcionar uma aceleração centrípeta ao avião. Sem inclinar as asas, se você não inclinar, esse empuxo vai estar na vertical também e você não tem componente centrípeta para poder fazer a curva. Ok? Bom, a aceleração, então, está representada aqui. A aceleração não é força, está só representada aqui para a gente saber qual que é a direção e sentido dela. Ok? Nas forças aqui são o peso e o empuxo. E a gente vai decompor essas forças nos eixos cartesianos aqui, x e y escolhidos, né? O peso está ao longo de y e o empuxo agora, porque o avião inclinou, ele tem a componente tanto em y quanto em x. Uma componente em y, se esse aqui é o ângulo θ, vale E cosseno θ, e em x, que vale E seno θ. A soma, se você quer que o avião esteja sempre à mesma altura, a soma de forças na vertical tem que ser zero, e você quer que ele faça a curva, essa componente na horizontal vai atuar como força centrípeta e vai permitir que ele faça a curva, porque a velocidade dele está saindo do plano, né? Está saindo do plano. Então, vamos lá. Eu vou ter que, na vertical, E cosseno θ menos mg igual a zero. Então, E cosseno θ igual a mg. Na horizontal, E seno θ é massa vezes aceleração, que nesse caso é centrípeta. Então, E seno θ vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que é dado por V2 sobre R. Você divide 2 por 1, você acha uma relação aí para o ângulo. Tangente de θ tem que ser igual a V2 sobre RG. Opa, passei demais. E você acha de que ângulo você tem que inclinar o avião para poder fazer uma certa curva de raio R, dada a velocidade que o avião tem. Ok? Então é isso. É o mesmo caso do carro na pista inclinada. No fundo é a mesma coisa, só que aqui você não tem a pista, você tem o ar mesmo, mas o ar exerce uma força sobre o avião. Você inclina o avião para poder ganhar uma componente centrípeta e permitir que ele faça a curva. É o problema do carro, só que no ar. Fazendo a curva, né? Claro. Ok, vamos para mais um aqui, que é o exemplo 6.13. Fala assim: o operário usa seu próprio esforço braçal para elevar-se juntamente com sua plataforma de trabalho, como mostra a figura abaixo. Então, você tem aqui uma roldana, passa aqui um fio que está preso na plataforma aqui embaixo, ele passa pela roldana e ele desce aqui, o operário puxa esse fio de maneira que ele levante a plataforma e ele. Os cabos e a roldana têm pesos desprezíveis e a roldana roda livre de atrito.
calcule a intensidade das forças atuando sobre o operário, a roldana e a plataforma indicadas na figura, quando o operário, juntamente com a plataforma, tem aceleração cuja componente vertical vale A. Então, ele está subindo, acelerando, e você quer calcular o valor de todas as forças. Vamos entender as forças aqui, que elas já estão desenhadas. Quais são as forças que atuam no operário? Tem o peso dele, vertical para baixo, o operário tem massa M grande. O peso dele, vertical para baixo, né, exercido pela força de atração gravitacional da Terra, ele está apoiado sobre a plataforma, então ele exerce sobre a plataforma essa força normal aqui que eu chamei de menos N. Em reação, a plataforma exerce sobre ele essa força aqui, N. O operário puxa o cabo para baixo. Em reação, o cabo puxa ele para cima com uma certa tensão T1. Ok? Na plataforma, você tem o peso da plataforma, no centro de massa dela. A plataforma tem massa Mzinho, Mg, para baixo. O operário exerce uma força normal sobre a plataforma, que a gente já falou nela, que é esse menos M. E esse fio aqui, ele puxa a plataforma com uma certa tensão para cima. Ok? Como isso aqui roda livre de atrito, a tensão de um lado e do outro tem que ser igual. A gente vai ver depois do capítulo de rotação que se isso aqui girar com atrito, as tensões têm que ser diferentes. Mas nesse caso aqui, é livre de atrito, as tensões são iguais de um lado e do outro. Então, essa rodando, ela está sujeita a uma tensão para baixo aqui devido à força que o operário faz nela e outra tensão para baixo aqui devido à força que esse fio aqui esticado faz nela. E lógico, ela está presa aqui, né, num engate qualquer aqui, por uma tensão T, o centro de massa dela. Se ela tem massa desprezível, a gente não pôs o peso. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton no operário, na plataforma e na roldana. O que a segunda lei de Newton fala? Somatório de forças que atuam num corpo é a massa daquele corpo vezes a sua aceleração. O operário e a plataforma sobem com aceleração A. Então, eu vou escolher o positivo para cima. E a roldana, o centro de massa dela não sai do lugar. Ela está parada ali, então o somatório de força na roldana vai ser zero. No operário, o que eu tenho? T1 mais a normal, menos o peso do operário. É a massa do operário vezes a aceleração dele. A massa M grande vezes A. Na plataforma, o que eu tenho? Na plataforma eu tenho T1 aqui para cima, menos o peso, menos a normal, é a massa da plataforma vezes a aceleração da plataforma, que é a mesma do operário, porque eles sobem juntos. E a roldana? A roldana não sai do lugar. Então, essa tensão T menos 2 vezes T1 tem que ser igual a zero. São as 3 equações que eu tenho para poder resolver. E eu quero o valor da aceleração A. Não, na verdade, eu tenho A. Isso aqui é o contrário o problema. Eu tenho A, eu quero achar o valor de todas as forças. Então, vamos lá. Somando 1 com 2, eu elimino a normal e acho o valor de T1. Se eu tiver o valor de T1, eu volto aqui e acho a normal, né? E com o valor de T1, eu volto aqui e acho T. Então, vamos lá. 1 mais 2, eu vou ter 1 mais 2 é só mais as duas equações. Vai dar 2T1 mais N menos N vai embora. Menos M grande G menos Mzinho G, eu juntei aqui, e é igual a M mais M vezes A. Então, daqui eu tiro o valor de T1. Só fazer a continha, ok? Tendo T1, eu volto ali na equação 1, por exemplo, e acho o valor da normal, né? Com o valor de T1, eu volto na equação 3 e acho o valor de T. Pronto, resolvi o problema todo. Foi dada a aceleração, eu tinha que achar o valor de T1, da normal e de T. Então, os 3 aqui. O que eu fiz foi simplesmente aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo. Para o operário, para a tábua e para a roldana. Isso aqui agora é um problema, não é um exemplo, não. Problema 6.7. Fala assim, um garoto anda em uma roda gigante de raio R grande, que gira a velocidade angular ômega, constante. A força que a cadeira faz para sustentar o garoto é variável durante o ciclo. E seu valor máximo é Fmax. Então, a força que a cadeira faz no garoto é a força normal. O valor máximo dessa força normal é Fmax. Qual é a massa do garoto? Qual é o valor mínimo da força da cadeira sobre o garoto?
Então, eu desenhei duas situações extremas aqui, o garoto lá em cima e o garoto aqui embaixo. Imagina que isso aqui roda muito rápido, você já tem uma ideia que aqui em cima a normal vai ser mínima e aqui embaixo ela vai ser máxima. Mas vamos fazer o problema. Vamos pensar quais são as forças que atuam no garoto aqui em cima e quais são as forças que atuam no garoto aqui embaixo. Os dois casos só tem peso normal, né? Quando ele está aqui em cima, o peso está sempre aí, porque a gente está próximo à superfície da Terra, então você tem a força de atração gravitacional da Terra sobre o garoto, que tem sempre o mesmo valor aqui, apontando para o centro da Terra vertical para baixo, tanto aqui quanto aqui, nas duas situações. E nas duas situações, o garoto está em contato com a cadeira, então ele exerce uma força de contato sobre a cadeira, que em reação exerce uma força de contato, que é a normal sobre ele, ok? São só essas forças, não tem outra força. Mas o que acontece? A gente sabe que ele está descrevendo um movimento circular uniforme, com velocidade angular ômega. Para ele descrever um movimento circular uniforme, o somatório de forças que atuam sobre ele tem que ser centrípeta, porque força centrípeta é força resultante. Então, aqui, normal mais peso, né, resultante da normal mais o peso tem que estar apontando para o centro, que no ponto mais alto é para baixo. E no ponto mais alto, normal mais peso, também tem que estar apontando para o centro, que é para cima. Então, vamos fazer isso aí. No topo, peso menos normal é igual a força centrípeta, porque aqui no topo a força centrípeta aponta para baixo, ok? Então, o peso tem o mesmo sentido da força centrípeta. Então, peso menos normal é igual a força centrípeta, no topo. Então, a normal, no topo, é peso menos força centrípeta. Força centrípeta é mv2 sobre r ou m ômega 2r. Como foi ômega, velocidade angular que foi dada, eu vou escrever desse jeito. Então, a normal lá no topo é mg menos m ômega 2r. Então, lá no topo, o menino se sente mais leve, porque o que ele sente é a normal. Então, a normal dele é um pouco menor do que o peso dele no topo. Ok? Embaixo, a força centrípeta aponta para o centro, então ela aponta para cima. Então, ela tem aqui o mesmo sentido que a normal. Então, normal menos o peso vai dar força centrípeta embaixo. Então, a normal vai ser peso mais força centrípeta. Então, a normal vai ser mg mais m ômega 2r. Então, aqui embaixo ele se sente um pouco mais pesado. Ok? Então, a normal é que muda. O peso não tem como mudar. Mas a normal lá em cima, né? Ela é menor que o peso, lá embaixo ela é maior que o peso. Porque a resultante tem que ser centrípeta, senão você não descreve um movimento circular uniforme. Você tem que ter uma aceleração apontando para o centro. Então, o valor máximo da normal vai ocorrer no ponto mais baixo, né? Então, o que foi dado foi o valor máximo da normal, né? Então, Fmax vale o valor da normal no ponto mais baixo, que a gente já calculou, mg mais m ômega 2r. E aí você pode tirar a massa, que foi o que foi pedido, em função do valor máximo da normal, do raio do círculo descrito e da velocidade angular que foi dada. O valor mínimo da normal vai ocorrer no topo, né? Efetivamente. Que a gente já calculou também. Beleza. Agora, fazer um outro problema, esse eu gosto muito, porque ele é meio diferentão. Fala o seguinte, você é um bloco num plano inclinado. Ok, mas o plano se move. Então, vamos lá. O atrito entre os dois blocos mostrados na figura abaixo é nulo. Então, o atrito entre o plano inclinado e o bloquinho aqui de massa M é nulo. Mas o bloco grande, que é o próprio plano inclinado, tem uma aceleração A. Então, o plano inclinado se move com o bloco em cima dele, né? Então, o bloco grande tem uma aceleração A tal que mantém o bloco pequeno sem deslizar sobre ele. Qual é o valor da aceleração A do sistema? B. Sendo M a massa do bloco pequeno, qual é o módulo da força de contato entre os dois blocos? Então, olha só, aqui você tem o bloco de massa M sobre o plano inclinado, os dois andam juntos com aceleração A na horizontal, não tem atrito entre eles, mas o bloquinho pequeno não desliza sobre o plano inclinado. Você quer saber qual que é a aceleração A do plano inclinado para que isso seja possível? Então, vamos lá. Quais as forças que atuam no bloco? O peso, né? No centro de massa vertical para baixo, a força normal entre o plano inclinado e o bloco perpendicular à superfície de contato.
Bom, é isso. No bloquinho, são essas as forças que atuam. E a gente sabe que ele tem essa aceleração A na horizontal, porque ele anda junto com o bloco grande. Então, esse vai ser um problema onde eu, por escolha, vou colocar os eixos. É um problema de plano inclinado, onde eu, por escolha, vou colocar os eixos dessa maneira, os eixos X e Y. O X na horizontal, por quê? Simplesmente para não ter que decompor a aceleração. Esse bloquinho, ele também tem essa aceleração A. Então, a aceleração dele está toda ao longo de X. Eu não quero que ele deslize, eu não quero que ele tenha nenhuma aceleração ao longo do bloco, ao longo do plano inclinado. Eu quero que ele siga com a aceleração A na horizontal junto com o plano inclinado. Ok? Nesse esquema de eixos, como é que eu decomponho minhas forças? O peso já está ao longo de Y mesmo, para baixo, e a normal faz um ângulo φ, que é esse mesmo ângulo φ aqui, com a vertical. A componente decompõe a normal, então a componente vertical da normal vai anular o peso, que eu não tenho aceleração nenhuma em Y, e a componente horizontal da normal é a força resultante em X, que vai ser a massa do bloquinho vezes a aceleração dele. Então, na vertical, N cosseno φ menos mg igual a zero, então N cosseno φ é igual a mg, e na horizontal, N seno φ é a massa do bloquinho vezes a aceleração A dele, que é a que eu quero. Você dividindo 2 por 1, você tem que tangente de φ é igual a A sobre G. Então, A é G tangente de φ. Desde que A seja igual a G tangente de φ, eu consigo fazer com que o plano inclinado e o bloquinho andem juntos, sem que o bloquinho deslize sobre o plano inclinado. A letra B pedia o módulo da força de contato. Então, você quer o valor de N, né? O valor da normal aqui. Aí você pode, se sabendo o valor da aceleração, você volta aqui em 2, por exemplo, ou então você pode vir de 1 também, tanto faz. 3 em 2, você tem que a normal é mg sobre cosseno φ, que já saía aqui também do número 1, né? Da equação. Então, um problema diferentão, eu gosto dele por causa disso, só porque é um jeito diferente de pensar nesses problemas de plano inclinado. Bom, esse aqui é um tradicional, assim, já caiu em prova 1 milhão de vezes esse problema aqui, que é 6.18. Fala assim: ignorando qualquer forma de atrito no sistema mostrado na figura abaixo, encontre a relação entre as massas mzinho e m grande para que o sistema fique em equilíbrio. B, calcule a aceleração dos blocos se m grande for igual a 2mzinho. Então, a primeira coisa é ver quais as forças que atuam em cada bloco. Então, mzinho é do bloco que está de pendurado, e M grande é do bloco que está apoiado no plano inclinado. No bloco que está despendurado, eu vou ter o peso dele e a tensão no fio. Né? Ele puxa o fio para baixo, o fio puxa ele para cima. Então, você tem a tensão T aqui e o peso dele para baixo. São as forças que atuam no bloquinho de massa Mzinho. E no outro bloco que está ao longo do plano inclinado, eu vou ter o peso normal e a tensão também. O peso dele, né, vertical para baixo, atuando no centro de massa, a normal no ponto de contato, perpendicular à superfície de contato, e a tensão T, que é a tensão com que o fio puxa ele. Ok? Bom, eu posso tratar o movimento desses blocos separadamente. Como eles andam juntos, eu sei que eles têm a mesma aceleração em módulo. A tendência desse aqui é descer o plano, porque a gente já falou que ele vai ser massa M grande maior do que Mzinho, então a tendência desse aqui é descer o plano. Então, quando ele estiver em movimento, ele vai ter uma aceleração descendo o plano. E esse aqui, quando estiver em movimento, vai ter uma aceleração subindo. Na letra A, você quer a relação entre as massas para que eles fiquem em equilíbrio. Então, não precisa nem preocupar muito com isso, você quer que fique parado. Então, você quer que o somatório de forças de igual a zero, tanto nesse bloco quanto nesse, ok? E você pode tratar o movimento de cada um separadamente, só lembrando que quando tiver aceleração, elas vão ter o mesmo módulo. Então, o sistema em equilíbrio, letra A, o sistema está em equilíbrio, somatório de força igual a zero. Vou aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Para o bloco de massa Mzinho, que é o que está despendurado, eu vou ter tensão menos o peso tem que ser igual a zero. Para o bloco de massa grande, o que eu vou ter? Bom, ao longo paralelo ao plano inclinado, aqui eu vou escolher meu X aqui, paralelo ao plano inclinado, eu vou ter uma componente do peso, que vai ser mg seno φ, menos a tensão, vai ser igual a zero. Ao longo do eixo perpendicular ao plano inclinado, eu vou ter normal menos mg cosseno φ igual a zero. Ok? Mas nem vou escrever isso aqui ainda não. Se eu somar 1 com 2, eu elimino a tensão, né? E acho uma equação que depende só das massas e do ângulo φ. É só, aí depois só fazer a continha e ver que a razão das massas, que é
Mzinho dividido por M grande tem que ser igual a seno de φ para que o bloco fique em equilíbrio, para que o sistema fique em equilíbrio. Okay? Então, desde que essa condição aqui seja satisfeita, eu garanto a condição de equilíbrio, que é somatório de força igual a zero. Agora, na letra B, fala assim, mas se M grande, Mzão, for 2 vezes Mzinho, isso aqui não vai estar em equilíbrio, vai estar acelerado. E aí, nesse caso, esse bloco vai descer o plano inclinado, o bloco de massa M grande, e o bloco de massa Mzinho vai subir aqui, que está despendurado. E aí, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Lembrando que eles têm a mesma aceleração, porque o φ é inextensível e tudo mais, sem massa. No bloco de massa Mzinho, a aceleração dele está para cima. Então, chamar de positivo para cima. Tensão menos o peso é a massa dele, do bloco Mzinho, vezes a aceleração dele. Tensão menos o peso é a massa do bloco Mzinho, vezes a aceleração dele. E para esse bloco aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma componente do peso aqui ao longo do plano inclinado, menos a tensão é a massa dele vezes a aceleração dele, que é a mesma do bloco de massa Mzinho. Então, a componente do peso aqui paralela ao plano inclinado, esse aqui é o ângulo φ, ó, que é o mesmo ângulo φ aqui, vai ser mg seno θ menos a tensão, vai ser a massa do bloco grande vezes a aceleração dele. A aceleração é a mesma porque eles se movimentam juntos, ok? Se eu somar a equação 1 com a equação 2, eu elimino a tensão e acho a aceleração dos blocos. Se eu pedisse a tensão, porque nesse problema eu podia pedir tensão também, aí achada a aceleração, você volta ou na equação 1 ou na equação 2 e acha a tensão. Ok? Se tiver atrito aqui, dá para fazer também. A tendência desse bloco é descer, a força de atrito ia estar paralela ao plano inclinado, contrária à tendência de movimento, então, ao longo aqui do eixo X negativo, então teria um termo a mais aqui, seria mg seno φ menos tensão, menos força de atrito, era igual a massa do bloco grande vezes a aceleração dele, mas também resolve. Nesse caso não tinha força de atrito, mas se tivesse também dá para fazer. Beleza? Ah, se você substitui os valores aqui, que foi dado que M grande é igual a 2Mzinho, aí você acha o valor da aceleração. Tinha esquecido que o problema não tinha acabado. Porque aqui estava o resultado geral, mas para o caso de M grande igual a 2Mzinho, só substituir, você acha o valor da aceleração do sistema. E, por fim, o último problema dessa série de problemas é o 6.19. É outro que eu gosto também, porque ele é todo paradão, mas ele é bem legal. É um problema de ação e reação. Fala assim, as esferas vistas na figura abaixo têm cada uma massa M e estão em equilíbrio mecânico, ou seja, somatório de força igual a zero. Supondo que não haja atrito entre as esferas e nem entre elas e a caixa, identifique todas as forças que atuam sobre as esferas e calcule seu valor. Tá bom, então você tem 2 esferas dispostas dessa maneira aí, que estão na figura, dentro de uma caixa, paradas, ok? Somatório de força igual a zero. Então, a gente tem que achar primeiro todas as forças que atuam sobre as esferas. Lembrando que, sempre que há contato entre 2 superfícies, aparece uma força normal. Foi avisado que não tem força de atrito, mas sempre que tem contato entre 2 superfícies, aparece uma força normal, que é perpendicular à superfície de contato. Então, vamos identificar as forças que atuam nas esferas. Na esfera de cima, tem o peso da esfera de cima, no centro de massa, apontando para baixo, né, vertical para baixo, para o centro da Terra. A esfera de cima está em contato com essa parede aqui, ó, né, da caixa. A parede é vertical. A normal, então, aparece perpendicular à superfície de contato. A normal vai ser horizontal. Quer dizer que a esfera empurra a parede para cá e a parede, em reação, empurra a esfera para cá. Chamei de M3 aqui, normal 3. A esfera de cima está em contato com a esfera de baixo. Então, tem um ponto de contato aqui entre as duas. A esfera de cima empurra a esfera de baixo, uma força que vai ser a menos F aqui, ó, perpendicular à superfície de contato, e a esfera de baixo empurra a esfera de cima por essa força, ok? Então, na esfera de cima, são essas as forças que atuam. O peso e 2 forças de contato. São 2 forças normais. Na esfera de baixo, o que eu vou ter? O peso no centro de massa. A esfera de baixo está apoiada aqui na base da caixa, né? Então, ela exerce uma força menos N1 sobre a caixa para baixo, a caixa, em reação, exerce uma força mais N1 sobre ela para cima. A esfera de baixo também está apoiada na parede da caixa. Então, a normal aqui
da parede sobre a esfera vai estar na horizontal porque a parede está na vertical e a normal é perpendicular à superfície de contato. E a esfera de baixo está em contato com a esfera de cima, que a esfera de cima exerce sobre a esfera de baixo essa força menos F, que é par de ação e reação da força F, que a de baixo exerce na de cima. Ok? Então, eu tenho todas as forças que atuam na esfera de cima de azul e todas as forças que atuam na esfera de baixo de vermelho. E eu tenho que estar tudo parado, então somatório de força igual a zero. Então, eu posso fazer somatório de força igual a zero na esfera de cima e somatório de força igual a zero na esfera de baixo. Na esfera de baixo, o que eu vou ter na vertical? Na vertical, eu tenho N1, tenho MG, N1 para cima, MG para baixo, e uma componente dessa força F aqui, ó, para baixo também. Essa força F tem uma componente na horizontal para a esquerda e uma componente na vertical para baixo. Esse ângulo é de 45 graus, então não tem nem que preocupar se é seno ou cosseno, porque é tudo raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter N1 menos MG menos F raiz de 2 sobre 2, que é a componente vertical para baixo dessa força F, igual a zero. E na horizontal, o que eu tenho? Eu tenho N2 e a outra componente da força F, que também é F raiz de 2 sobre 2. Então, N2 menos F raiz de 2 sobre 2 também é igual a zero. Então, isso aqui é na esfera de baixo. Na esfera de cima, na vertical, o que eu tenho? Uma componente de F aqui, que é F raiz de 2 sobre 2, e o peso para baixo. Então, F raiz de 2 sobre 2 menos mg igual a zero. E na horizontal, eu tenho a outra componente da força F e N3. Né? F raiz de 2 sobre 2 menos N3 igual a zero. Então, eu tenho essas 4 equações aqui. Essa equação 3 aqui, ó, ela me resolve o problema, porque dela eu tiro o valor de F em função do peso, né? Em função da massa que foi dada, de G. Dessa aqui eu tiro o valor de F. Eu tendo o valor de F, eu venho em 1 e obtenho N1. Eu tenho o valor de F, eu venho em 2 e obtenho N2. Eu tendo o valor de F, eu venho em 4 e obtenho N3. Ok? Então, da equação 3, eu tiro que F é igual a raiz de 2mg e saio substituindo nas outras equações. 5 em 4 me dá N3, 5 em 2 me dá N2, 5 em 1 me dá N1. E o problema está resolvido. É bonitinho que é um problema que você tem que estar atento a essa questão de... normal é sempre perpendicular à força de contato, os pares de ação e reação, para você não perder essas forças F aqui internas ao sistema, e, enfim. Mas é um problema estático, simples e bonitinho. Chega de problema, gente.